Foi? Boa noite, gente. Nós estamos entrando em mais uma aula da Escola Bíblica. A cruz e a ressurreição é o tema de hoje. Vamos juntos nessa. Eu conto com todos vocês. A cruz e a ressurreição é um tema extremamente importante que nós precisamos ter essa compreensão. Aqui nós estamos entrando, no nosso primeiro slide. O que nós veremos na aula de hoje? Nós veremos o contexto dos dias de Jesus, o contexto dos dias que antecederam ali a ressurreição, como o primeiro tópico. Nós vamos ver a cruz também, que é um tema da aula, como símbolo maldito. Nós vamos ver o que significava naqueles dias o símbolo de ser carregado e pendurado num madeiro. Nós temos referências no livro de Gálatas e Deuteronômio. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a ressurreição e os desdobramentos em nossas vidas, as impactações, né? E aí, no final, nós voltamos para as conclusões e algumas, algumas questões que eu separei aqui para interações maiores. Amém? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um alô aí só. Ok? Amém? Ok. Introdução. Tá? Nós vamos iniciar com, acredito eu, opinião própria, de um dos versículos mais importantes que nós temos na Bíblia. Apóstolo Paulo, reforçando lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55. Aliás, é um capítulo inteiro sobre ressurreição. Se nós olharmos lá no capítulo de número 15, se você abrir aí, eu estou vendo a pastora Nilza indo lá no livro de Coríntios, é o capítulo em que aborda bastante este tema de ressurreição. Nós temos três esferas em que o apóstolo Paulo deixa aqui aos coríntios: a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, no caso nós, né, e a ressurreição do corpo, como será este corpo. E no final do capítulo, o apóstolo Paulo faz uma importante afirmação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Essa frase é muito forte. Onde está, ó morte? No contexto de Jesus, ali na época, e nós vamos destrinchar isso de uma forma mais profunda, nós entendemos de que havia classes religiosas que eles não acreditavam na ressurreição, grupos religiosos que não acreditavam nesse componente da ressurreição. Nós vimos aqui, quando o apóstolo Paulo faz menção aonde está, ó morte, a tua vitória, ele está fazendo uma menção lá no primeiro pecado de Adão, que foi o primeiro homem. Adão, no original hebraico, vem de Adão, que significa ser humano. Nós entendemos que o pecado e a morte entrou no mundo em função lá do primeiro pecado de Adão, mas também no segundo Adão houve a ressurreição, a vitória sobre a morte. Essa é uma frase muito impactante ali do apóstolo Paulo, porque ele tinha um ministério muito poderoso e ele me parece que não temia a sua morte. Ele tinha uma exposição muito grande juntamente com os outros discípulos a vários perigos que se passavam na época em pró somente de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele não media esforços, ele tinha pregado em cenários extremamente inóspitos, em cenários extremamente conflituosos. Ele foi chicoteado, morto. E nesse mesmo capítulo ele diz assim: o que eu ganhei com isso? Um homem que enfrentou a morte. Mas o que faz um homem enfrentar a morte em pró de simplesmente pregar uma mensagem? É o que nós vamos ver, a ressurreição e a cruz de Jesus. Essa é a introdução. Nós vamos iniciar com este versículo poderoso do apóstolo Paulo, que nos dá todo esse campo meditativo sobre essas afirmações dele.
tá bom? Nós temos alguns impactos e desdobramentos. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês sobre minha vida. Eu tive um encontro com Jesus há alguns anos. Eu já frequentava igreja evangélica desde os 21, 22 anos, mas eu era uma pessoa extremamente distante. Eu gostava de ouvir algumas mensagens, mas não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu tinha um grupo social em que tinha me aceito. Era mais ou menos essa a minha relação. E num certo dia, uma busca incessante por respostas, crises existenciais se passavam na minha vida. Eu estava buscando respostas em viagens, em autoconhecimento, estava buscando respostas em status, em vida profissional. E num certo dia, na praia de Ilhabela, em São Sebastião, eu sofri um acidente caindo numa cachoeira. Eu deslizei numa cachoeira, foi bem nas margens dela. E eu fui descendo o precipício assim de para baixo, né? Quando eu cheguei próximo da queda, que era uma queda extremamente alta, eu acredito ser mais de 100 metros de queda d'água, ou seja, morte na certa, ali eu fiquei parado, eu caí dentro de um redemoinho. E naquele momento eu tive uma experiência com Deus. Eu fiquei indo e voltando na beira do precipício ali, indo e voltando, indo e voltando. E naquele momento eu tive uma experiência com Deus. Eu internamente já tinha aceitado a morte, mas naquele momento eu escutei uma voz bem incessante de uma amiga minha que estava gritando às margens do rio ali. Ela disse assim: fique calmo. E naquele momento de euforia, de medo, eu entendi que a voz dela foi tão incisiva em que eu escutei somente ela. E aquilo entrou no meu coração a tal ponto que me deu forças para conseguir ficar calmo. E aí me conseguiram resgatar de lá. Uns 2, 3 minutos depois, encontraram um cipó ali nas margens. Eu fui resgatado. Eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. 2 meses depois, algumas alguns interesses começaram a se despertar fortemente em mim e uma busca mais insana pelo sagrado foi me tomando. E um dia no meu quarto, eu assistindo uma série de Jesus do Netflix, era o capítulo da Páscoa de Santa Ceia, Ressurreição. Jesus estava na série, não ele estava na mesa com os seus discípulos quando ele abriu a boca e disse assim: fiquem calmos. Isso não é bíblico, tá? Isso foi na série Jesus. E a mesma força e impactação que a minha amiga Fernanda tinha cometido comigo naquela cachoeira entrou nas palavras de Jesus, do ator, naquele quarto. E naquele momento eu tive uma experiência muito forte com Jesus. E aí criou-se, eu entendo hoje, que naquele momento nasceu uma nova criatura, que é o impacto da ressurreição de Jesus, que é o impacto da cruz de Jesus. E nós temos uma nova vida, nós temos uma nova esperança. Após o novo nascimento, nós temos a opção de escolher um novo caminho contrária à natureza em que nos permeia. E nesse contexto, né, se nós formos. Aí, assim, aí eu comecei numa incessante busca de respostas, aonde eu queria, de fato, entender realmente o que tinha acontecido comigo e o poder dessa ressurreição na minha vida. Qual que era, né, a origem dessas coisas, os desdobramentos que antecederam ali aquele período de Páscoa, o porquê que mataram Jesus. Entendendo esse contexto, nós entramos, né, lá
nós precisamos entender o que estava acontecendo naquela época em Israel, nos dias de Jesus. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 7, é um pouco do início dos dias ali e daquela atmosfera, aqueles dias fervorosos que estavam acontecendo em Jerusalém. Davi recebe uma promessa de Deus. Davi é o rei de Israel, em torno de 1000 anos antes de Jesus. Ele recebe uma promessa, né? Ele pede para Deus para construir uma casa para ele, um templo, e Deus estabelece uma aliança com Davi. Qual foi essa aliança? Agora é uma pergunta interativa. Qual foi a aliança que Deus fez com Davi? Gente, gente, pelo amor de Deus. Qual foi a aliança que Deus fez com Davi? Que o seu filho construiria. Sim, então, não foi uma aliança ali feito. Deus disse, né, que o filho dele construiria, Sim. mas não foi uma aliança. Gente, foi estabelecida uma aliança em Israel, né, que se, é, que, se- que se instalou até os dias de Jesus. O Qual reino de foi Davi essa duraria para sempre. reino de Davi duraria para sempre? Essa foi a aliança estabelecida, nos dias de Davi. Então, assim, Deus faz uma aliança com Davi. Nós sabemos que Deus é um Deus de aliança. Ele cumpre com as suas palavras. Nós vemos algumas delas ao longo da Escritura Sagrada: aliança com Noé, aliança de Abraão, aliança com Moisés, aliança com o povo no Sinai, aliança de Davi. Nós estamos fazendo parte de uma aliança, que é a aliança no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. É a nossa aliança. Deus é um Deus de alianças. Nesse contexto, quando Deus promete de que o trono de Davi permaneceria para sempre, lá no livro de 2 Samuel, versículo, no capítulo de número 7, nós temos um problema aí. Por quê? Após o reinado de Davi, o que acontece no reinado de Israel? Deus promete a Davi de que o reino duraria para sempre, de que o reinado dele. Só que logo na sequência, após o reinado de Davi, após a morte do reinado, o que acontece com o reino? Vamos, pessoal. Deus promete para Davi que também da linhagem dele viria o Salvador, não é? E depois o filho dele assume o trono na morte dele, só que aí, depois de Salomão, o reino é dividido e começa uma série de governos desastrosos, né, em Israel. Amém, muito bem, pastora, muito bem mesmo. Exatamente isso. Nós temos um problema, então. Deus faz uma promessa a Davi. Só que na sequência, no filho de Davi, Salomão, por uma série de imprudências e uma série de pecados cometidos mesmo, é que isso culminou em Roboão, que é o neto de Davi, o reino é dividido. O reino de Israel foi dividido entre sul e norte. E aí, nós vemos uma série de reinados assumindo ali, reinados em que foram corruptos, reinos em que foram bons, outros, mas nenhum foi tão vistoso e tão mal e tão bem visto por Deus quanto o reinado de Davi. E aí, o que acontece? No ano de 722, o reino do norte, Israel, é tomado pela Síria. O rei Senaqueribe toma o reinado de Israel no ano de 722. Um pouco mais tarde, lá no século 6, 5, ali aproximadamente antes de Cristo, o reino do sul, que é Judá, é invadido e é destronado pela Babilônia. E agora?
qual que essa grande sacada e esse problema? O que que Deus faz? Deus começa a enviar os seus profetas como uma promessa, como uma esperança ao seu povo que estava no cativeiro da Babilônia. Nós vemos algumas promessas no livro de Isaías, em que nós vemos um contexto de esperança ali, de um rei que iria nascer e de um servo sofredor. São dois contrastes. Nós vemos no livro de Jeremias Deus mandando avisos sobre um renovo justo. Deus vai estabelecer um renovo. Nós vemos também no livro do profeta Daniel, em que ele teve uma visão de um reino eterno que duraria para sempre. Nós temos menções do profeta Amós, que é um profeta menor, em que diz assim: Ei, eu vou estabelecer, vou restaurar a tenda caída de Davi. Deus enviando pessoas, enviando homens dele, enviando profetas para dar instruções ao seu povo. Aquilo que parecia perdido, Deus estava controlando as coisas na sua soberania. Nós vemos também aqui fazendo menção no livro de Zacarias 9, onde o profeta tem uma visão com um grande Salvador montado num jumentinho entrando em Jerusalém. Então, é, 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 então nós entendemos um pouco do contexto em que estava acontecendo ali nos dias de Jesus. O povo continuou escravo, houve uma libertação geográfica 70 anos depois. Só que, após esse período, Israel ficou vassalo de outros governos, como Pérsia, como o Império Grego, de Alexandre o Grande, como os romanos, aproximadamente ali no ano 60, no ano 70, era um grande império em que dominava ali o mundo da Mesopotâmia, os macabeus ali que mais ou menos no período interbíblico tentaram ali uma pequena libertação sem muito sucesso, de forma, se for pensar de uma forma mais duradoura. Nesse contexto, havia uma grande expectativa de que Deus iria cumprir a aliança com o seu povo. Deus iria libertar o povo que estava vassalo de Roma. Vassalo de Roma. Amém, gente? Faz sentido? Vocês estão entendendo isso até aqui? Amém, gente? Me dá um joinha aí. Amém, 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 amém. É isso aí. E nesse contexto nasce o Salvador. Nesse contexto nasce Jesus, num período de opressão militar, num período de opressão monetária. O povo de Israel pagava caros impostos a Roma, tanto é que o povo odiava os publicanos. Nós entendemos que publicanos eram pessoas que tinham a sua origem judaica ali, israelita, e que trabalhava como cobrador de impostos de Roma. Esse povo era odiado, mas era uma classe extremamente maldita ali naquele contexto pelos próprios israelitas ali. E aí é nesse contexto em que surge um rabino da Galileia, lá de Belém, que é uma cidadezinha da terceira divisão aí do futebol brasileiro. E aí ele começa a, a se movimentar e ele começa a se espalhar rumores desse rabino, em que está operando grandes coisas, milagres, histórias, ele está acumulando seguidores. Ele ressuscitou até um homem. Olha lá. Será que ele é o Messias? Será que não é? Nós vemos aqui, ó, aqui essa figura Machia, que é no aramaico Messias, o libertador prometido. Quem será que é? Será que ele vai libertar a gente agora dos impostos? Será que
eu não vou precisar mais, será que eu não vou precisar pagar mais R$ 8 aí de gasolina aí no posto aí agora? Será que ele vai cortar? Será que ele vai liberar o Estreito de Hormuz lá? E aí vai liberar lá o petróleo, tipo, as coisas vão melhorar? Será que ele vai acabar com a corrupção que nós estamos passando aqui agora? O que será que esse cara vai fazer? Nesse contexto, nós já sabemos, num, num domingo de Páscoa, desculpa, numa sexta-feira, esse rabino da Galileia, ele foi crucificado e morto. E não só isso, ele foi espancado, chicoteado, insultado, cuspido, maltratado. Eu quero que vocês imaginem ali, sabe, comigo naquele momento, você sendo uma pessoinha ali no jardim do Getsemane, quando Jesus é traído ali, ó. Aí tem uma guarda que está entrando ali agora, e eles estão pegando esse rabino da Galileia aí. Eles estão pegando, e aí me parece que Pedro, ele cortou a orelha de um soldado. Ué, mas o rabino curou. Esse rabino curou a orelha. Ué, ué, o que está acontecendo? Judas, que é um discípulo dele, deu um beijinho nele. Ué, mas agora estão espancando ele ali. Meu Deus, estão espancando esse cara. Mas ele é um cara legal. Mas ele não fez nada de mal. E esse rabino da Galileia, ele vai ele vai em direção a um símbolo que nós chamamos de cruz. A cruz. Que tem um contexto ao longo das escrituras, lá no livro de Deuteronômio 21, 23, em que é dito assim: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Era mais ou menos como se fosse uma visão de um sofrimento ali extremo. Não existia nenhuma morte mais horrível do que você ser crucificado naquele momento. Era uma vergonha pública. Você era extremamente exposto, muito possivelmente a uma nudez. Era um entendimento religioso também de um abandono da parte de Deus. Os religiosos, né, por estar lá no Pentateuco escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, eles viam como uma pessoa que foi abandonada por Deus. Era o símbolo máximo de maldição da época. É importante nós comentarmos que naquela época, né, não existia o sacrifício romano em que Jesus passou, tá? Quando, quando foi escrito no Sinai, maldito aquele que for pendurado, é, tipo, no madeira, era uma menção de que os corpos daqueles que morriam sob julgamento, tipo, juízo, de que às vezes poderia ser morto um indivíduo em que cometeu tipo, um pecado, um adultério, e ele era apedrejado. E aí, depois da morte, tinha-se como um costume de ser pendurado no madeiro. Mas é utilizado também no contexto romano, onde Paulo fez uma contraposição lá, em que ele disse assim: Cristo se fez maldito em nosso lugar, pois está escrito, né? Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, aquele rabino lá da Galileia, da terceira divisão, de, um, de uma cidadezinha que muito possivelmente não tinha nem 1.000 pessoas, nem 1.000 habitantes, veio em nosso lugar, morreu por nós na cruz, e levou
as maldições que iriam na nossa direção sobre ele naquela cruz do Calvário. Impressionante também nós entendermos e comentarmos sobre como o símbolo da cruz era o pior símbolo da época. Era um símbolo de maldição. E de como Deus faz, de como Deus é especialista em transformar erros, maldições em bênçãos redentivas que glorificam o teu santo nome. Deus é especialista nisso. Não sei se vai ser o melhor exemplo que eu vou utilizar aqui, mas é como se hoje, por exemplo, se Deus pegasse a bandeira do nazismo hoje e se ele transformasse no maior símbolo de redenção da época. Foi aquilo que ele fez na cruz, o pior símbolo de maldição, o pior símbolo, ele transformou no maior símbolo de redenção da história da humanidade. Olha isso. E aí, né, e aí eu vejo muitas pessoas, às vezes hoje, muitos cristãos com medo de certas coisas que fazem mal. Ai, eu não vou estar próximo a isso porque eu entendo que isso faz mal, sabe? Cara, sabe, tipo, Deus, ele é maravilhoso. Ele transforma símbolos, ele transforma várias pessoas em que são malditas, em que estão na condenação eterna, são pessoas pecadoras, em redentivas, em bênçãos que vão glorificar o teu santo nome. Nós podemos submeter todas as coisas ao símbolo da cruz. A cruz de Jesus nos dá a um lugar importante, que é a ressurreição. A, re- a ressurreição aconteceu no domingo de Páscoa. É o ápice, foi o nosso ápice. Lembrando que eu estou tentando entender o que aconteceu comigo lá naquela cachoeira, em que eu fui pesquisando, em que eu estou tentando entender até hoje. Eu não consegui entender ainda o que aconteceu comigo. Eu estou tentando anotar a placa do caminhão que me atropelou aquele dia no meu quarto e eu não consegui ainda responder essa pergunta. Estou tentando. Olha só. Após a ressurreição, nós vemos a queda com Adão e a redenção através da ressurreição de Jesus. Nós já sabemos, através das Escrituras, de que nós ressuscitaremos com Ele no último dia. Nos foi prometido a ressurreição. Naquele contexto, haviam grupos religiosos em que não acreditavam na ressurreição. Hoje não se acredita numa ressurreição, mas nós, como discípulos de Jesus, nós devemos acreditar sim. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Nós entendemos que há dois tipos de ressurreição, aos justos e aos injustos. Aos justos para celebrar e viver eternamente com Cristo, aos injustos para a condenação eterna e o julgamento. Então, nós vamos ser ressuscitados com Cristo na vinda dele, na segunda volta dele. Após esse desdobramento em que aconteceu aqui, houve uma compreensão da parte dos seus discípulos. Houve uma compreensão da parte dos seus discípulos. Antes da ressurreição, qual era o comportamento deles? Eles ficavam escondidos com medo. De quê? De serem mortos, de serem humilhados, de serem maltratados. Mas eles entendem, houve uma compreensão. E é isso que eu quero que você tenha aqui nessa aula, a compreensão da ressurreição. A compreensão da ressurreição
nos traz vários desdobramentos e consequências em nossas vidas. E uma delas é não ficar mais com medo, não ficar mais escondido, não ficar mais isolado. Aconteceu isso com os discípulos em todos os evangelhos, em Marcos, em Lucas, em João, em Mateus. Após a compreensão, e não é uma compreensão intelectual, é uma compreensão espiritual isso, em que Deus te revela isso no seu coração. Quando os discípulos entenderam isso, eles eles foram a um senso de missão. Tá, eu entendi. Fui salvo. Jesus pagou os meus pecados. Entendi. Vou ficar acanhado na minha casa? Vou ficar guardado aqui? Não preciso mais ter contato com ninguém? Já estou salvo? Vou somente aguardar as promessas que, que me foram feitas? Essa não é a compreensão do Evangelho. Irmãos, não é a proposta do Evangelho. Eles entenderam que se Cristo ressuscitou, eu não preciso ter medo da morte. As promessas vão vir, então há muito trabalho para ser feito. Há muitas pessoas para alcançarmos. Olha a reação dos discípulos, essa é a reação mais impactante e é o que mais me tocou. Que foi o quê? De que os discípulos eles poderiam estar ali numa proposta diferente. Eles poderiam ou voltar com as suas atividades, né? Eles poderiam voltar a pescar, eles poderiam voltar a trabalhar ali com dinheiro, no caso de, né, que era no caso de Levi e Mateus. Eles poderiam simplesmente encontrar um outro mestre, que isso era comum nos tempos de Jesus. Quando o seu mestre morria, você encontrava um outro mestre e ele te ensinava. Mas não, eles viram Jesus ressuscitado. A Bíblia diz que ele apareceu a 500 discípulos, mais ou menos, a 500 homens, e eles abraçaram essa proposta e saíram mundo afora, alcançando pessoas. E alcançou você, você, Nilza, você, Jonathan, você, Ana Maria, você, Lilian, alcançou você, Edilson, Jô, Gil, você foi alcançado por esse posicionamento. Mas houve primeiro uma compreensão, um senso forte de missão. E qual que é o fim disso? Aqui no 4, olha só. Todos morreram, entregando-se à morte. Todos morreram. O que mais me chama assim, de atenção, gente, é que quando os apóstolos foram mortos, a condição para eles serem libertos, ou seja, não morrerem num símbolo maldito, era falar: eu nego isso que eu estou falando. Eu nego a ressurreição. Mas nenhum, nenhum negou a experiência de aproximadamente 40 dias com Jesus após a ressurreição. Eles não negaram. Eles disseram assim: eu prefiro morrer junto com Cristo. Havia uma compreensão da vitória sobre a morte. Um cristão, meus irmãos, um cristão, irmãos,
ele ressuscitou junto com Jesus. Ele ressuscitará junto com Cristo. Com Cristo que foi pendurado numa cruz no nosso lugar. É muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Se Cristo ressuscitou, nós não devemos mais temer a morte. A nossa proposta de vida é uma proposta para além daqui. Mas também a gente não pode ficar parado, sentado no sofá esperando essa vida chegar. Não, não é assim que funciona. Hum, eu, é, gente, eu gostaria de pregar a todos vocês aqui, irmãos. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar bênçãos. Mas, meus irmãos, eu estaria sendo insensível com vários de vocês que aqui neste momento estão passando por várias tribulações e várias guerras. E muitas vezes o Senhor não vai te trazer a vitória política e geográfica em que você está esperando. E a vida é assim que funciona. Não basta irmos muito longe. Nós temos nosso pastor, em que recentemente ele teve uma batalha tremenda. Ele teve uma perda familiar. É lacerante. Sabe, uma dor, um vazio muito grande. Sabe, outras pessoas perderam também vários entes queridos. Como que eu vou pregar? O Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar bênção. A vitória é a ressurreição, é a vitória sobre a morte. Nós, nós, discípulos de Cristo, somos chamados para enfrentarmos batalhas com a esperança e a expectativa nele. Apesar de todas as coisas, de tudo, nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos ao Senhor de nossas vidas. Pois eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Diante disso, dou graças a Deus por todas as coisas. Meus irmãos, se Cristo ressuscitou, isso muda tudo. O sacrifício dele foi aceito. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde estão os teus aguilhões? Nós, discípulos de Cristo, nós vamos em direção à cruz, em direção às batalhas. E no final de tudo, nós venceremos. Mas não, talvez, a vitória como você espera no contexto geográfico de libertação. Pode ser que sim, pode. Mas o Senhor, ele nos promete algo superior, que são promessas superiores a essas. Amém? Eu agradeço aqui a todos vocês. Nós estamos nos encaminhando ao final. Vou conduzir algumas perguntas aqui, ok? Só para concluir, nós iniciamos dando uma introdução do contexto de Israel na época, o que estava acontecendo nos dias de Jesus, a atmosfera que estava sendo gerada, a expectativa ali de um grande libertador. Nós vimos o significado da cruz, de que esse libertador quebrou todas as expectativas geradas, indo para a cruz, não libertando da forma que o povo esperava. E aí ele ressuscitou no terceiro dia e junto com esse feito, nós colhemos aliança, desdobramentos, promessas, e nós ressuscitaremos com ele no último dia. Nós vimos os discípulos, os comportamentos deles, após terem uma compreensão
da real ressurreição, do que significa isso, e qual foi a conduta deles. Nenhum, com exceção de João, nenhum quis ficar vivo em troca de negar a Cristo. É isso, pessoal. Eu vou conduzir algumas perguntas e eu quero que vocês abram aí o seu microfone, tá bom? São perguntas práticas, tudo bem? Olha só, que vai dar uma direção aqui pra gente. Culpa. É uma pergunta, tá? Se Cristo levou a maldição, por que vivemos como condenados ainda, tentando provar o nosso valor? Oi, Lilian? Hum, Sim? Não quero falar nada, não. Ah, não, sim, tudo bem, mas é que eu vi que você abriu. Ah, desculpa. Nada, que isso. Gente, se Cristo levou a maldição, por que que nós vemos como condenados ainda? Não tem não tem uma resposta certa aqui, tudo bem? É meditativa. Nós não nos achamos merecedores, diz o Edilson. E aí, pastores? O que que nós vemos tantas e tantas ovelhas e tantos amigos, e nós, às vezes, não me excluo disso. O que que muitas vezes nós estamos tentando provar o nosso valor ainda? Porque não entendemos a graça, não entendemos que não é por merecimento, e caímos na mentira do capiroto, entendeu? E no engano, né? E não entendemos que temos que tomar posse da liberdade, né? Da libertação que Jesus conquistou na cruz para nós. E para não viver condenado, para ser livre da condenação, é algo que a gente tem que ir lá pegar, né? Então, é aquele velho exemplo lá da herança, né? Você é herdeiro, mas se tu não for lá no banco, levar seu documento e provar que você é aquele herdeiro e você não põe a mão na bolada, né? Então, é isso, tem que se posicionar, entender e receber esse sacrifício de Jesus na cruz, que e toda a condenação que havia sobre nós, né? Entender isso, que toda a condenação ele levou. Então, nós não temos que sofrer com mais nada, a gente só tem que acessar. Amém. E aí, gente, mais alguém aí dá? Eu acho que muito se deve essa culpa por conta da religião, né? Quando nós queremos nos conectar a Deus através da religião, a religião ela é recheada de rituais, né? Então a gente se apega a ritos que nos farão merecer ou obter Deus. E não é pelo ritual, mas sim pela entrega que nós acessamos a graça que é de graça, né? Um favor imerecido. Muito bom, amigo. Muito bom mesmo, exatamente. A religião, né, o pedágio para se chegar a Deus. Isso nos dá a uma segunda esfera aqui, ó. Você vive como alguém que foi perdoado ou como alguém que tenta pagar aqui, ó? Você vive como alguém que foi perdoado ou como alguém que tenta pagar em prol dos próprios erros? É uma reflexão pessoal que não precisa ser respondida, né? E você pode meditar na aula, tá? Nas coisas que foram ditas. Como eu estou vivendo? Como que eu estou conduzindo a minha vida? Aí aqui é uma pergunta aqui agora. Como que a ressurreição ela deveria, ou deve, impactar no meio da morte hoje? Aí uma pergunta. Como que a ressurreição impacta no meio da morte hoje?
como que a ressurreição impacta no medo da morte hoje? Como que a ressurreição de Cristo impacta no medo da morte hoje? É uma pergunta, gente, e eu conto com a participação de todos vocês. Agora, Muito, agora eu posso falar. muito Posso? bom, Lília. Claro, Lília. Então, uma vez que nós conhecemos a verdade e, e a gente sabe que o sacrifício de Cristo foi aceito, a gente não deve mais temer a morte, né? Assim como os discípulos fizeram. Aí cada um tomou a sua cruz, né? E foi cumprir a missão, foi cumprir o ID do Senhor. Eu acho que a gente deveria estar agindo da mesma forma, né? Exatamente, Lília. Exatamente. Exatamente. Uma pessoa que tem convicção, que foi o que aconteceu lá com os discípulos que nós explanamos no slide anterior. Os discípulos estavam acanhados, com medo, dentro de uma casa, com as portas trancadas, certo? O que que aconteceu? Quando eles entenderam a dimensão e o que que estava acontecendo, ele falou: "Oh, eu não preciso ter medo disso. Eu não preciso ficar escondido." E eles começaram a pregar com ousadia o Evangelho de Jesus. Muito bom, Lília. A última pergunta: como que nós. Peraí, Ô, Fih, eu deixa acho eu que pegar o aqui. Gabriel levantou a mão. Oi? Eu acho que o Gabriel levantou a mão. Não quer falar. Desculpa, gente, eu não tô. Sim, Biel, Oi, Lipe, tudo bem? Paz. paz, É, amigos. eu acho que um versículo maravilhoso que se encaixaria nisso é o que o apóstolo Paulo diz na carta de Gálatas, capítulo de número 5. E ele fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, porque a libertação a gente não poderia alcançar se não fosse por Cristo. E a gente só alcançou a liberdade por conta dessa libertação. E ele fala: e não volteis de novo ao jugo de escravidão. E é isso aí. Muito bom, Biel. Muito bom mesmo, muito bom. Exatamente. Em Gálatas 5. Libertados para libertar. Libertados para libertar. Muito bom. E como que olha só, tipo, o último. Como nós podemos viver entre a cruz, que é a nossa morte, e a nova vida, a ressurreição? Nós temos uma nova criatura e que nos foi dada juntamente com a ressurreição. Quando eu tive aquele episódio na cachoeira e que me foi dado ali aquela maravilhosa graça de conhecer o amor do Senhor Jesus, eu ganhei uma nova região, um novo lugar. Mas vira e mexe, às vezes eu me inclino lá novamente ali para a cruz. E eu confesso para vocês, irmãos, eu tenho pecados. Aquele que não tem pecado, mente, disse o apóstolo João. Todos nós temos os nossos pecados e nós estamos ali, né? Se nós fortificamos o nosso espírito, tendemos a vencer, assim, tipo, essa batalha. Mas, assim, com a correria, às vezes nós damos umas. Eu respondi mal. Ai, eu não tratei minha esposa da forma em que eu deveria. Eu não estou amando. Eu dei aqui, na última aula aqui também, em que nós pecamos por omissão. Se você sabe que deve fazer o bem, mas não faz, tu já pecou, irmão. Então, assim, como que nós, né, vamos equilibrar isso aí? E nós não vamos deixar a cruz, que é tipo a morte lá do primeiro espadão, nos interferir, né, nessa nova vida de ressurreição. Não sei se ficou claro essa pergunta ou não. Como que nós possamos, como que nós podemos, como que nós devemos conduzir as nossas vidas, hein? Sabe, na cruz e a nova vida em que nos foi dada. E aí, pastores? Eu acredito que é vivendo por ela agora, né? Vivendo por essa nova vida, vivendo pela cruz, vendo por Jesus, explanando isso
todos os dias, em todos os momentos. Certo, amigo? É isso aí, gente. É isso aí. Meus irmãos, as últimas perguntas aí, estamos nos encaminhando para 8h59. Caramba, eu fui espartano, hein? Olha, glória a Deus. É, eu vou deixar assim, tipo, aberto aqui, gente. Falas, perguntas, nós concluímos aqui o assunto. Alguma pergunta mais? Alguma fala? Alguma reflexão final? Cri, 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 cri. Vou levantar uma bola aqui, tá, Fê? Para Boa. você. Quando Jesus, quando Jesus morreu, ele ressuscitou só ao terceiro dia, né? Segundo as Escrituras. O que Jesus ficou fazendo todo esse tempo? Sabe? O que Jesus cumpriu? É, cara, assim, ah, a gente tem algumas linhas, né? Eu acho que você pode desligar aqui, pastora. Tudo bem? Se você quiser, a gente pode fechar ou não, ou eu, tipo, deixa, tudo bem? Então, como a Isso, gente não lembrou de fechar antes, aí agora vamos até o fim da discussão. fechado. Cara, assim, a gente tem algumas linhas que falam que ele foi no Sheol, tá? Em que ele desceu e que ele pregou ali no mundo dos mortos, é, e que faz menção tipo, ao Hades ali, né? Mas isso não tem uma sustentação com meio que tipo, começo, meio e fim. Entende? Não tem uma sustentação forte assim. Não dá, eu acho que para desafirmar e não tem como você afirmar. O que me parece ali, quando diz lá no livro, não vou lembrar agora se foi Lucas ou se foi no livro tipo, de Atos, o que me parece, né, é que naquele contexto em que ele pregou ali, sabe, aos mortos, isso poderia ser também, né, 1 Pedro 3,18, amigo. qual? 1 Pedro 3,18 é onde Isso. fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Sim, então, e é assim, e aí, tipo, criou-se, assim, tipo, um contexto tipo, de que ele foi no Hades, tal, ou no Sheol, né? Mas eu não utilizaria isso como uma base afirmativa, assim, sabe? Tipo, entende? Então, não tem como eu afirmar. Eu já vi pessoas que afirmam isso, mas eu não afirmaria ali no corpo ali, né? Então, se não tem outras menções, né? Ali eu entendo que é uma incógnita, mas ou pelo menos para mim, né? Se alguém tiver uma outra base aí, Amigo, me e como que acrescente. você explica esse texto de 1 Pedro 3, onde está escrito assim, ó? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos e pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Também foi e pregou aos espíritos em prisão, os Uhum, quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se uhum. preparava a arca, na qual poucas almas se salvaram pela água. O que você entende desse texto? Vamos lá. Em 1 Pedro, no versículo tipo, de número 3, né? Isso, 1 Pedro 3, o 17 em diante, né, para ler o contexto certinho. Aham. O que, que Ah, esse mas aonde texto que está tá? falando? A gente tem que destrinchar, a gente tem que ver assim na Bíblia. Eu tenho, a, assim, um ponto neutro, que eu não afirmo e nem, tipo, desafirmo, sabe? Sabe, tipo, entende? É, que aí, que aí a gente tem que ir, assim, tipo,
ir diretamente no texto, a gente tem que fazer uma exegese, assim, com calma, sabe? Ler pausadamente, versículo por versículo, assim, tipo, entender. Mas, assim, tipo, as linhas em que eu mais me baseio, assim, elas não afirmam e nem desafirmam, mas grande parte, assim, entende em que ele foi no Sheol, né? Em que foi lá no Hades, né? Mas não é uma coisa em que eu, sabe, já meio que bato o martelo, assim. Se o Caio tiver uma outra opinião aí, acho que você pode falar. O que você entende, pastor Johnny? Eu vou ser bem contundente nessa resposta. Eu não posso afirmar o que não está escrito. Também não posso tirar aquilo que está escrito. Então, aquilo que está escrito, nós cremos. O que não está escrito, conjecturamos. Então, mediante aí a resposta do Lipe, eu creio nessa vertente de 1 Pedro 3:18. É importante fazer a exegese, como o Lipe colocou, mas desse capítulo de 1 3, o que eu mais gosto é o verso 10, que fala: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, cuida da sua língua e livre seus lábios do engano, aparta-se do mal, faça o bem e siga a paz. Então eu estou seguindo a paz aqui e não vou nem defender nenhuma teológica nem a outra. Boa. Sim, sim. A gente tem alguns contextos também em que é meio complicado, né? É, eu, por exemplo, de que tem, assim, tipo, aquele ladrão, assim, tipo, na cruz, em que Jesus fala assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, mas não é uma coisa, sabe? São coisas em que estão muito, assim, tipo, abertas, assim, sabe? Entende? Mas aí a gente pode ver isso com calma, assim, tipo, depois e tal, tudo. A gente tem, assim, tipo, algumas formas, assim, sabe? E é isso. Olha, Amém? na minha opinião, eu acho que é mais fácil a gente afirmar pelo que está escrito, né? E a base que a gente tem é o que está relatado nessa passagem. E eu gosto também do texto de Efésios, acho que é Efésios 4:8, que fala que o Senhor subiu aos céus e levou cativo o cativeiro. E eu acho que faz menção Sim. da ascensão, a qual Jesus ele morre, ele confronta a morte, que foi o último inimigo, ele toma a chave do cativeiro, e leva embora com autoridade. Então, nós temos também tem um entendimento, e é muita especulação com relação àquela passagem, se é parábola, se é relato do Lázaro e o rico e o Lázaro, lá Sim. ao seio O de seio Abraão. de Abraão, né? Exatamente. Então tem toda essa especulação também e com relação a diversas vertentes de que Jesus foi resgatar aqueles que estavam no seio, né? Quitou a região celestial para nos assentarmos junto com ele, né? E por último, né, para que a gente possa também trazer essa exegese, eu acho que o texto ele faz menção a divisas também, né? Falando a respeito da época de Noé, sobre os que estão presos lá no Tártaro, né? Os que foram condenados, que estão em correntes, encarcerados, porque eles modificaram a genética da humanidade nos dias de Noé. E por conta disso foram aprisionados, serão liberados somente nos últimos dias. Então esse texto de 1 Pedro faz menção também, uma conexão com esse texto de Judas, que é muito interessante e que para mim acrescenta a essa ideia a fazer muito sentido que Jesus, na minha Não, opinião, indo ao Tártaro. O não verso sei. 10 de Efésios 4 também fala, né? Aquele que desceu ao mais profundo também subiu. Mas não sim, gente, mas assim, não tem afirmação, tipo, no meu caso, de que foi no sábado. A gente não tem como saber se foi numa estrutura glorificada após a ressurreição ou se foi antes, sabe? Tipo, entende? É nesse ponto que eu tô, tipo, que vai um pouco de encontro na pergunta do Caio. O que que ele fez no sábado, entende? Que ele foi no Hades, Ou na Sheol e tal. Oi? se foi na sexta, ainda no sábado. Não, mas assim, tipo, o texto ele deixa em aberto, entende?
não tem como saber se ele foi numa posição glorificada, assim, tipo, após a ressurreição, ou se, tipo, ele foi antes, sabe, entende? E é, tipo, nesse ponto em que eu me sustento, entende? Que tem linhas que dizem que ele foi, nesse período de sexta até domingo, né? Mas já tem pessoas que são um pouco mais conservadoras que dizem que isso não está explícito nesse texto aí de 1 Pedro 3, que não está explícito que foi no sábado. Então, se, se realmente não está explícito, não tem como você afirmar que nesse momento ele foi, né, ao Sheol lá. Entende? É mais ou menos a linha ali que é um pouquinho mais cauteloso, um pouquinho mais cuidadoso, Ou na quinta, tentando respeitar. porque aí já é Oi? outra bola que eu posso levantar aqui também, porque tem uma teoria não, mas uma Entre vertente quinta ou sexta. interessante que o Shabat que Jesus fez com seus discípulos foi de quarta para quinta, que faria muito mais sentido. Até é uma posição até mesmo escatológica, né? Que Jesus tenha morrido na quinta-feira, às 3 horas da quinta-feira, que era, se a gente faz o cálculo lá da peça do ano em que Jesus foi crucificado, a escatologia hoje tem defendido muito essa ideia de que Jesus morreu na quinta, porque aí cumpriu 3 períodos da noite e 3 períodos da manhã, do dia, para que ele pudesse ressuscitar no domingo. Porque se de fato a gente faz a conta, morreu na sexta, não cumpre a profecia. Cumpre a profecia se Jesus morreu na quinta. E aí já também é outro pano para manga aí pra gente ficar a noite inteira falando também. É. E nesse caso aí, eu acho que eu tenho a minha opinião mais forte, mas aí acho que não vale a pena ficar falando, que aí eu vou puxar várias e vários versículos Uma e coisa, pontos e tal. Oi? por exemplo, em Apocalipse 1:18, fala assim, ó, eu sou o que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, como entender isso da melhor forma? Sendo que Jesus ele é a autoridade, nunca foi Satanás, né? E a Bíblia, ela não diz que Satanás possuía as chaves como dono, porque Deus sempre foi soberano sobre a vida e sobre a morte. Mas eu entendo que o inimigo ele tinha um poder de influência, né? Porque em Hebreus 2:14 também diz que fala assim, mais ou menos, que ele tinha o poder da morte em certo sentido, mas não como dono, mas como alguém, tipo algo que atuava ali, né? E eu entendo que a ressurreição de Cristo, ela declara vitória total, né? No caso de não de ir lá e pegar a chave de volta, mas eu creio que ele declara ali, vamos dizer, publicamente, a sua autoridade absoluta sobre vencendo o pecado, a morte e todo o domínio espiritual. Sim, eu não consegui entender o seu começo, amigo, que o áudio ficou meio ruim aqui para mim, não sei se alguém conseguiu entender, não sei se algum professor conseguiu entender aí, se quer puxar, eu só entendi esse finalzinho. E aí, gente? Vocês entenderam, Johnny? Caio? Não? E será que você pode falar novamente, amigo? É que o áudio cortou. Eu entendi que ele está citando um texto de Apocalipse, amigo, onde Jesus tem a chave da vida e da morte e do Hades também, para corroborar com a ideia que Jesus ele desceu no Sheol nesse período da ressurreição. E aí ele está expondo. Ah, sim. Voltei. O fone estava ruim aqui. Agora sim, agora a gente ouve bem, hein? Tá. Nossa. Não, vamos lá. Ó. Foi assim, ó. É que assim, tem uma passagem na Bíblia, em Apocalipse 1:18, que fala assim: eu sou o que vive. Porque assim, a gente está debatendo aqui sobre quando Jesus morreu, e aí ele foi até o inferno, até o Hades, até o Sheol, e pegou a chave. Só que lá em Apocalipse fala: eu sou o que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, eu entendo, né,
E assim, na verdade, a Bíblia nunca declara isso, né, que Satanás possuía as chaves como dono, porque Deus ele sempre foi soberano sobre a vida e sobre a morte, tanto é que ele criou tudo, né? Mas assim, Satanás ele tem ali certo poder ou influência sobre a morte, por causa do pecado, e ele operava nesse domínio, né? Porque em Hebreus 2,14 fala que ele tinha o poder da morte em certo sentido, vamos dizer assim, mas não como dono, como alguém que atuava ali. E aí eu falei que a ressurreição de Jesus Cristo, ela, assim, no meu ponto de vista, ela mostra e ela declara que vitória total de Jesus Cristo, e que eu imagino assim que ele foi até lá para tipo, falar, né, para mostrar publicamente a sua autoridade absoluta, tanto vencendo o pecado, a morte e sobre todo o domínio espiritual. Amém. Amém. Exatamente, muito bem colocado. Isso Muito bem. é um, são questões que a teologia ela tem vários embates aí. O pessoal que defende que Jesus foi no Sheol, eles usam o texto de Mateus, quando fala que o Jesus falou que ele estaria assim como Jonas esteve na barriga do grande peixe, convém que o Filho do Homem esteja também no coração da terra durante os 3 dias. Aí tem um texto de Romanos 10 que fala quem descerá ao abismo e quem ficará nas profundezas. Então vai se ligando vários textos assim para ter uma síntese honesta sobre essa interpretação. Mas um texto falando de forma direta, a gente não tem, a gente vai coligando assim os textos para poder entender esse fato. Ô pastor, mas o texto de Apocalipse ele não está sendo categórico e falando, no caso, né? Eu sou o que vive e estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades? Ele tem mesmo, porque o texto diz isso, mas ele não determina o momento, e o ponto da discussão do pessoal é em que momento que Jesus foi lá. É o que não tem no texto de forma clara o momento. Podemos acreditar que foi nesse período da ressurreição. Entendi. Mas não então depois, né? O que ele tem de fato e que ele venceu sobre todas as coisas, isso tá escrachado aí no texto de Apocalipse que você trouxe, e não tem nem o que se discutir para isso. Se uma pessoa quiser discutir isso, heresia! Mas o grande ponto aí em questão é quando, né? O quando. É isso aí. E se Jesus não deixou escrito, é porque isso não é importante. A gente só tem que acreditar que ele tem o poder, o domínio, está na mão dele, ele pode todas as coisas. Isso, exatamente. A gente tem uma questão que se chama exegese. Não é exegese, é exegese, que é uma leitura do texto enviesada em pró do seu entendimento, ou seja, você não respeita a literalidade do texto, você lê o texto em prol de procurar aquilo que você já sabe. E aí, tipo, às vezes por exemplo, você às vezes quer ver anjo onde não tem anjo. Aí você vê um nome lá, às vezes, de qualquer, e aí você acaba não respeitando, assim, tipo, o texto. Nesse caso, você consegue fazer algumas interpretações, algumas ligações, e sim, tipo, a discussão não é se, se realmente Jesus, se ele foi ou não, mas é o momento em que tipo, ele fala, entende? Em que eu disse que não dá para se afirmar que ele foi no Sheol mesmo, ou no Hades ali, em que eu não consigo afirmar no dia de sábado, mas outro sexta-noite, assim, sabe? Enfim, não tem como isso ser afirmado. Isso pode ter sido depois, num corpo ressurreto, numa outra forma. Mas será que pode, sei lá, passar por algum momento na mente e imaginar, porque ele fala o que pro ladrão da cruz, né? Hoje ainda você estará no paraíso comigo. Então, pode-se dizer que naquele dia que ele foi crucificado, ele não foi, mas possa ser que no segundo dia, que seria o sábado, ele teria ido? Assim, não tem como, tipo, de fato, você fazer, assim, tipo, essa ligação baseada nesse texto, entende? E aí a gente abre uma série, tipo, de desdobramentos aí, escatológicos sobre
este texto aí em que ele disse ao ladrão, mas é meio, não é o caminho mais correto, hermeneuticamente falando, você fazer uma conclusão assim, tipo, dessa baseado nesse texto, sabe, entende? Mas é importante ver, ler, assim, tipo, entender, mas é importante ver que tem outros textos também que não são tão enfáticos nessa questão, entende? Então, assim, se eu não consigo afirmar, se não está escrachado, cara, a gente tem muita coisa que já está exposta aqui na Bíblia que a gente pode utilizar muito bem, cara, como ressurreição, por exemplo, como a gente pregar, como nós vemos o tanto de pessoas que estão necessitadas da graça e tal. Enfim, é isso. Amém, gente? Amém? E aí, gente, mais algum comentário aí, tipo, alguma coisa? Ressurreição, a cruz. Eu quero saber se Jesus foi lá pregar para esses espíritos que estavam em prisão, se era o inferno. Se Judas se matou e foi para o inferno, se Jesus pregou para ele, ele se arrependeu, a gente vai encontrar com ele lá na glória? Ai, é muito bom, muito bom. E aí, tipo, alguém quer responder essa? Eu acho que particularmente não, mas é uma opinião, né? Eu acho que particularmente não, porque, assim, as palavras de Jesus, nenhuma, elas caíram por terra, né? E aí ele falou assim, ai daquele que vai me trair, pois seria melhor que não tivesse, que não tivesse nascido, né? Então, não tem como afirmar assim também, mas é a minha opinião, sabe? Não é uma coisa, hum, não sou o dono da verdade, e se alguém tiver uma outra opinião aí para dizer Johnny, aí, Eu já vi essa analogia em questão de é, Judas, e isso, opinião pessoal, né? Eu acredito que se houvesse essa possibilidade, até existiria o Evangelho segundo Judas, o Evangelho dos Arrependidos. Até poderia, mas aí existem vários textos bíblicos que vão divergir, né? A gente tem lá em João 17, eu não lembro o versículo agora, eu não lembro se é 11, se é 12 ou se é o 13, que fala sobre o filho da perdição. E lá também fala para que se cumprisse a escritura. Em 2 Tessalonicenses, que é um livro muito escatológico, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o homem do pecado, né? E não está falando somente do anticristo, mas aquele que se opôs ao Senhor. Então, tem vários textos corroborando que Judas ele não teve essa segunda. Eu até gostaria, né? Eu- Seria, seria muito romântico, né? Ver isso, porque entra uma discussão entre calvinistas e arminianos, de que, por exemplo, Judas já estava predestinado a ser esse homem da perdição, ele já estava predestinado, então desde que ele nasceu, ele seria aquele, e os calvinistas, eles são muito ferrenhos nessa decisão, e isso é muito perigoso, né, ao meu ver. Por quê? Porque se coloca num lugar de que, assim, olha, Deus criou Judas para ser esse cara. E aí vai ir de contra com muitos outros textos, como, por exemplo, 2 Timóteo 2, onde está escrito Deus quer que todos se salvem. Então, se Deus quer que todos se salvem, por que Judas já foi predestinado a ser o homem da perdição? Mas uma outra temática aí para a gente falar sobre livre-arbítrio, predestinação. é, Mas essa vertente que a pastora trouxe é uma vertente muito legal. Só falta um pouco de embasamento bíblico aí para a gente poder defender. é um pouquinho complicado, a gente tem que ignorar uma série de textos da Bíblia ao afirmar isso, né? é por isso que eu falei, vamos falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que podem ter essas ideias, né? Então a gente precisa
colocar esses pormenores aí, como o Johnny colocou. E é sempre importante saber o que Jesus gostaria que nós soubéssemos, ele deixou escrito. Então, se não está escrito, a gente não precisa. Eu não lembro se foi o Cruvinel ou o Tassos, que ele falou assim: tem gente que vai numa teologia tão profunda que até tá cheirando enxofre já, de tão profunda que é a teologia da pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas teologias, porque daqui a pouco a gente está pegando coisas do inferno e trazendo para cá. É muito importante a gente respeitar o texto, cara. É muito importante. E se você for ver aí, pastora, tanto de gente que faz umas conclusões aí, cara, tipo, de sem pé nem cabeça, umas coisas aí que, tipo, que você vê, que você fala, sabe, não respeita, assim, sabe, tipo, o texto mesmo, eu acho que isso, mas, tipo, o Espírito me revelou e tal, e aí, tipo, a revelação, ela contradiz com outras partes da Bíblia, então é meio complicado aí, a gente, então, assim, Tem uma eu tento ser o mais... Oi? Não, pode terminar aí, eu tenho uma pergunta aqui. Tem o Não, sim. Tarcísio e a Lilian para fazer pergunta. Ah, não, a Lilian pode falar primeiro, depois eu falo, depois ela. Sim, Lilian. Obrigada. Levando em consideração o que a pastora Ana Maria falou, seria muito absurdo eu usar o argumento de que aqueles cativos foram os que morreram antes da vinda de Cristo e Judas pôde conhecer a Cristo e ainda assim o traiu, negou, enfim. Seria muito absurdo eu usar isso como um argumento? É o que ele acabou de falar. Não seria, Lilian, mas aí a gente precisa ver outros textos bíblicos que falam sobre essa questão do filho da perdição. E aí, o que fazer com esses textos? Porque o grande ponto da Bíblia é que você tem ali 40 autores e todos eles vão corroborando para fazer a construção da ideia final, que é Cristo. E aí você não pode ignorar outros textos, mas não faria. Eu vi a mensagem do irmão, acho que é Edilson, que falando sobre esse posicionamento também, sobre a salvação de Judas. Eu já vi um pessoal que defende isso, mas minha percepção, né? Falta um pouco de embasamento bíblico para a gente defender essa ideia. Na minha opinião, é a mesma coisa que você falar que no sábado ele foi no Sheol. Aí a gente pelo menos nos Não, dois textos. eu fui um pouquinho. Mas é mais ou menos, sabe, a gente tem alguns indícios, mas não tem como você. Não, mas eu acho que o de Judas é mais. Acho que é mais crachado de Judas. E aí? Eu tenho também tem uma passagem também que eu gosto de me embasar, né, com relação a esse tema, que Jesus fala que nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, né? Se Jesus falou que ele se perdeu, se Jesus falou, tá falado. Jesus falou que se perdeu, tá perdido. Não, e aí, tipo, a linha dessa é necessário ignorar vários textos como este seu, Caio. Vários textos como estes, enfim, é um pouco complicado, é um pouco complicado. Aí, onde está o Tarcísio? Que acho que queria fazer uma pergunta? Caiu? Caiu? Se você cair, ele te levanta. Ele caiu. Lipe, você é sempre o escolhido para as perguntas mais tenebrosas aí do ponto de vista teológico, hein? Mas cara, acho que é importante você falar assim, cara, eu acho que tem coisas que eu não sei. E tudo bem, cara, nós tipo, estamos nesse lugar. sabe, em que tipo, eu tenho uma ideia minha, mas que eu consigo, sabe, tipo, bater na tecla, vai, tipo, se for pensar na visão escatológica. Eu tenho a minha, mas eu consigo, sabe, tipo, afirmar e aí vencer. Não, não é essa a ideia, entende? Não é isso. Eu não estudo teologia para isso. Eu não tenho
essa intenção, tipo, de querer provar, assim, para outro que eu tô certo, não, não. Eu acho que a ideia é a gente tentar, né, submeter, assim, tipo, a espiritualidade a um pouco de razão, né, que se não fica na razão, você fica muito na emoção. E se fica só na razão também, você vira um fariseu religiosão. Então sabe, a gente buscar ali um Equilíbrio. equilíbrio entre racional e entre o. É isso. Eu, mas que ele foi embora, né? O Tarcísio foi embora, né? Pô, irmãos, só para contextualizar, eu falei com o pastor Rodrigo, mas a gente não se aprofundou. Ele só falou assim para mim que acreditava na salvação de Judas. Não estou dizendo que é a minha opinião também, mas eu gostaria de ouvir ele. Eu, Enfim. é como eu disse, né? Aham. Eu também, eu acredito em todo mundo, irmão. Eu acredito que se Judas tivesse chegado para Jesus e ele tivesse pedido perdão, ele tinha sido salvo também. Jesus pode fazer todas as coisas, né? O ponto aqui é que não tem texto. Mas, gente, deixa eu falar. Esse final de semana nós fomos numa invasão. Aí o Johnny tinha saído lá do chá de bebê lá do pastor Roberto. Aí os moradores de rua viu o Johnny com esse jeitão. Mas eu creio em tudo e tal. E eles sujando. O morador de rua falou: Meu Deus, pastor. Meu Deus, vai tomar um banho. Os moradores de rua falaram. Só porque eu tava O todo morador, pintado, o descalço, morador, pintado. o morador de rua mandou o Johnny tomar banho. Ai, cara. Gente, eu acho que é isso então, tá bom? Eu acho que o Tarcísio aqui saiu, né? Se alguém tiver mais alguma questão aí, tá? Sobre, não sei, tipo, algum tema aí, a gente pode destrinchar, a gente tem tipo, esse tempinho, acho que a aula aqui, tipo, acabou, né? Nós já ficamos bem orientados.